Alô pessoal, eu vou gravar mais uma literatura de cordel, a história do papagaio misterioso e o sofrimento de Jobão. Eu gravei parte 1, a parte 2, parte 3 e parte 4. Como esse livro é muito grande, pessoal, eu dividi ele em partes. Essa é a última história, pessoal, é a parte 5. O autor é Luiz da Costa. Essa literatura de cordel, pessoal, vai ficar muito bacana, porque ela é conhecida aí no Nordeste brasileiro, no sertão brasileiro, pessoal. Muita gente conhece a história do papagaio misterioso. Tá bom, pessoal? Não esquece de inscrever no meu canal, dar um joinha, enviar para os amigos, parentes, porque o YouTube ele reconhece e ele envia as novas literaturas de cordel. Tá joia, pessoal? Que Deus abençoe a todos e uma boa literatura de cordel para todos. Essa última parte, que é a parte 5 dessa literatura de cordel do papagaio misterioso, pessoal. Essa história, pessoal, ela começa assim. Um tirano seduziu-a, me deixou e foi embora. Quando disseram oi de casa, responderam oi de fora. Era o correio que chegava com uma carta nesta hora. Era uma carta de luto. Depois de ter lido, a mesma vinha narrando que o filho tinha morrido. A baronesa, irmã dele, tinha largado o marido. Vivia com o irmão, honesta e muito caprichosa, mas matou uma criança, se fazendo criminosa. Foi condenada a sofrer uma morte horrorosa. Jobão quis suicidar-se com a revolta na mão, com o revólver na mão, porém tomaram a arma na mesma ocasião. Para moderar um pouco, deram calmante a Jobão. Então na carta dizia que o conde Agripino, da baronesa Francisca, tinha se feito assassino, por ela ter assassinado o seu filho pequenino. Jobão aí telegrafou aquele conde falado que, sob pena de morte, chegasse ao reinado e viesse com urgência, não fizesse massado. O conde, muito apressado, no outro dia embarcou, desconfiado na corte, sem mais demora chegou. Logo na sua chegada, Jobão interrogou. Disse o marechal Jobão: Senhor, mandei o chamar, porque desejam vê-lo para o Senhor me contar a história da mulher que o Senhor mandou matar. O conde coçou a cabeça, disse para o marechal: mandei matar, é verdade, porque era natural. Ela matou-me um filho, assassinando a punhal. O senhor viu a matança? Respondeu o conde que não, porém tinha testemunha que era seu irmão, a baronesa, prestando toda atenção. Pois o senhor está preso, mande chamar seu irmão para contar a história e ter a condenação pela morte da mulher, sem a vida ficarão. O conde baixou a cabeça e começou a chorar. Jobão, encolerizado, só faltava desatinar
com o revólver na mão, com vontade de matar. Disse Jobão, cozinheiro: tenha calma, meu senhor. Disse João, cozinheiro: tenha calma, meu senhor. Esse homem não tem culpa. O irmão é o causador da criancinha inocente. Foi o cruel matador. Sou testemunha ocular, vi tudo o que foi passado. Da infeliz empregada queria ser namorado, porém ela, não ligando, matou para ficar vingado. A criada era honesta, como ela não havia. O irmão do senhor conde em contínuo o perseguia. Era audaz e atrevido, todo cheio de tirania. Viu que ela não queria ele como namorado. A criada estava dormindo, ele entrou disfarçado. Nessa ocasião matou o sobrinho apunhalado. Depois que matou a criança, o tirano alarmou, caluniando a criada, dizendo que ela matou. Como era seu sobrinho, todo mundo acreditou. Eu que estava presente, vi quando ele morreu. A criada, quando foi presa, a sentença que recebeu, quando ela foi morrer, só não vi quando sofreu. Então foi preso o irmão, de onde veio logo escoltado, causador daquela morte, como aqui fica narrado. Preste ao marechal, por não confessado. Disse Jobão ao tirano: conta a história, seu moço, se mentir eu lhe garanto que há de comer insosso. O mandarei para a forca, ficará sem o pescoço. Ele contou a história de tudo que foi passado, que daquelas duas mortes ele era culpado, pelo desprezo que ela ao infeliz tinha dado. Perguntou Jobão a ele: você sabe quem matou? Disse o malvado: não sei. Espavorido chorou a minha querida esposa. Ele assombrado ficou. Deu a liberdade ao conde, porém prendeu o irmão, mandou botar na cadeia como criminoso e ladrão das duas inocentes vidas que roubou sem precisão. Ao João cozinheiro deu patente de coronel, levou para o palácio o seu amigo fiel, ficando o irmão do conde, rebelde, amargo, fiel. Ficou servindo ao rei e ao marechal Jobão. Todos lhe apreciavam por ter muita educação. O marechal o chamava o meu querido João. Um dia disse em conversa com João o marechal: fiquei sem minha esposa, que me era tão leal. Se parecia contigo, tinha ela o mesmo sinal. É preciso eu me casar, não posso viver solteiro, disse o coronel. João, eu acho bom, cavalheiro, soltar aquele infeliz que está prisioneiro. Disse ele: não, senhor, há de morrer na prisão. Para pagar o que deve, merece ter punição. Disse o coronel sublime: quando se dá o perdão.
Eu conheço uma história de um rico que era casado e de uma leal esposa quis fazer-se namorado. Como ela não quis ele então ser vingado. Levantou um falso a ela, porém Deus a amparou daquele falso horroroso. O inocente se livrou e depois, como cristão, ao culpado perdoou. Por causa desse crime, ele foi bem castigado. Era um milionário, o que tinha foi tomado e pediu até esmola, ficou pobre, fragelado. Disse Jobão: é verdade que comigo foi passado. Coronel, seu parecer saiu-me bem acertado. Vou mandar soltar o pobre, embora seja culpado. Mandou soltar o tirano, que estava prisioneiro. Ele estava quebrado, mandou suprir com dinheiro, porque não tinha R$1 para pagar o carcereiro. Então disse o coronel: tua mulher ainda vem, a esses teus sofrimentos serão transformados em bem. É muito certo o ditado, como Deus não há ninguém. O coronel foi aos quartéis, examinou os soldados, pagando os vencimentos que estava atrasado e promovendo muitos que era subilustrado. Disse ele ao marechal: eu preciso me casar, não posso viver solteiro nesta vida militar. Já tenho algum recurso, posso uma mulher sustentar. Com quem você vai casar? Já arrumou namorada? Disse João: há muito tempo eu namoro uma criada que vive numa cozinha, uma simples empregada. Disse Jobão: não faça isso, porque pode ser à toa. Disse o coronel: é bonito, muito caprichosa e boa, e é filha de um português, nasceu dentro de Lisboa. E quero que o senhor assista meu casamento. Se não houver meu pedido, terei grande sentimento. Lá já tenho reservado o seu primeiro assento. Disse então o marechal: só não irei se morrer, marque o dia e me avise, que é para eu saber. Na festa do casamento quero comer e beber. O coronel foi numa loja, comprou um enxoval de seda muito finíssimo, mandou fazer afinal. Depois da roupa feita, mostrou então ao marechal. Mostrou-lhe todos os vestidos, a grinalda e a capela, e mais as duas alianças, uma dele, outra dela, e tudo o que precisava, a noiva sendo donzela. Disse o marechal, sorrindo: esta ótima e muito decente, também vou ver se me caso, e há de ser brevemente. Um homem sem uma esposa vive, porém, descontente. Disse João: é a mulher que não possui seu marido, é mesmo que um navio nas ondas do mar perdido, sujeito à perdição, sem o caráter devido. O coronel convidou
a sua nobre princesa para a festa do casamento, que era uma beleza. Nesse dia, os navios salvaram a fortaleza. O rei mandou todas as forças, ficaram de prontidão a toda comitiva, prestando bem atenção, cantando hino nacional ao içar pavilhão. Saiu então o coronel, de braços com o marechal, e Jobão, sorrindo muito, para ver o nobre casal. João, chegando, entrou, foi visitar o enxoval. O salão ficou repleto, e todo o povo, assim, ansioso, para ver a noiva dele e abraçar o esposo, quando saiu para os convívios um vinho muito saboroso. De mesada para os pobres, mais de 100 ali havia, uma orquestra animada, enchendo de alegria. Viva os noivos, o povo em massa dizia. Nisso surge, de repente, a noivinha bem trajada, com um buquê de flores, sorrindo, muito jubilada. Abraça e beija Jobão, cheia de amor abrasada. Jobão quis se levantar, novamente ela beijou, o povo toda atenção na bela noiva prestou, e o último beijo dela o marechal aceitou. Adeus, meu querido esposo, anjo do meu coração, perdoa este feliz que te fez ingratidão, venha pagar a saudade que sofre por ti então. Quem és? Perguntou Jobão. Eu sou a tua baronesa, que usei de crueldade quando estava na pobreza. Porém, como sou honrada, conservei minha pureza. Jobão aí conheceu a sua esposa querida, apertou ela nos braços com a alma enternecida. Toda aquele multidão com isso ficou sentida. Jobão sorria, chorava, repleto de alegria. A baronesa em soluço, perdão ele pedia, isto e nada o marechal, perdoando, lhe dizia. Disse a baronesa: eu era aquele João, cozinheiro, que bancava o coronel e era teu companheiro, que descobri todo o crime daquele falso estrangeiro. Jobão gritava, chorando, achei a joia perdida, agora vou ter descanso no resto da minha vida. Deixou o povo na festa e levou sua querida. O rei acompanhou eles até entrar no sobrado. O velho, vendo a baronesa, ficou muito admirado, deu-lhe muitos parabéns, dela feliz ter voltado. 3 dias de festa rolou, havendo um forte ruído, o povo admirado com esse acontecido, voltou à mesma união, ó Deus, assim ser servido. Foi quando os pais de Jobão conheceram a sua nora, humilde como uma santa, não era como outrora, que chamava pobre lixo, monturo que bota fora. A condesa com o conde foram à casa de Jobão, pediram com piedade, ajoelhado no chão, para ambos perdoarem a crueza
do irmão. Enfim disseram Jobão, há muito que perdoei, era uma dívida pesada contra o moral prostrei. Eu tinha feito com outro, ela fez a mim, eu paguei. Jobão então meditava aquela grande ira de andar de porta em porta, pedindo de vila em vila. Para acabar o orgulho, foi só usar a mochila. Aquele grande martírio conheceu ser um castigo por causa da soberba, andou em grandes perigos. O mais pobre que houvesse era o seu maior amigo. Se era mulher a baronesa, a cada uma dava um vestido, pobre não chegava lá para não sair servido. Como aqueles pobrezinhos, ele já tinha sofrido. Aquele rei estrangeiro que Jobão degradou, a paga dos 100 milhões em consideração tomou, ofereceu guerra ao outro, a coisa ali arruinou. Mandou dizer ao vinho que cuidasse em se arrumar os 100 milhões em dinheiro, ele havia de pagar, e era com grande juro, não tinha o que apelar. Alvino então respondeu, venha que estou armado, tome cuidado na vida, se não fica derrotado, sua corte será tomada e você morre enforcado. Enfim o rei inimigo guarneceu toda fronteira com uns 20 mil soldados, logo fizeram trincheira, esperando rei Alvino com a sua cabroeira. Alvino chamou Jobão e ordenou que marchasse com seu exército armado ao rei estranho atacasse e se contasse vitória, prendesse ele e levasse. Jobão reuniu as forças, o exército armado, atacou o inimigo, a bala e a espada, tomou 10 léguas de terra com a primeira avançada. Com um ano de luta, a guerra então terminou. Jobão tomou toda a corte, prendeu o rei e levou à presença do império, e este prisioneiro ficou. Tomou-lhe o território, a corte e o pavilhão, e a coroa do rei ele entregou ao irmão, e Jobão foi governar aquela estranha nação. Era um rei bondoso, com justiça governava, era de muito coragem, todo mundo respeitava, desde o soldado ao civil, a bem dele trabalhava. Mandou em todos os países pregar a religião, que entrou o pessoal, quase todo era pagão, com a doutrina cristã, fez tudo ficar cristão. Enfim o rei inimigo, Alvino mandou soltar para um país estrangeiro, mandou estilar, que para ele viver era preciso trabalhar. O sábio que o Jobão ao rei afiançou como ministro de guerra, Jobão ao mesmo botou
com patente de general, armando governador. Aquele rei inimigo quis se fazer assassino, matar Jobão à traição e o seu irmão Alvino. Armou-se de um revólver e seguiu logo em destino. Jobão com a esposa tinha ido passear no reino do irmão, foi ao seu pai visitar e deixou o seu amigo exercendo seu lugar. Alvino foi avisado da visita do irmão, mandou reunir o pavilhão e içar o pavilhão. Foi uma festa pomposa em toda aquela nação. Convidou toda a pobreza para o rei acompanhar e deu toda liberdade para o mesmo soldar, que era o pai da pobreza, que chegava em seu lugar. Mais de 40 milhões de pobres acompanhou. A festa foi tão grande que a todos admirou. Jobão, cheio de alegria, a todos cumprimentou. Quando estava no reinado, a festa em animação, os pobres todos comendo galinha gorda e leitão, apareceu um papagaio no meio da multidão. Meu louro me dá o pé, dizia o mesmo, voando. É o povo achando graça de ver o mesmo cantando. A princesa, ouvindo a fala do louro, foi se espantando. Lembrou-se que era o louro, rezou uma Ave Maria, quando entra o papagaio, cautando, cheio de alegria. Dá-me um beijinho, meu louro. Novamente ele dizia. A princesa disse ao povo: vamos fazer oração, que o anjo da guarda precisa muito contrição. Rezará um Ave Maria, porém com grande devoção. O papagaio voando, dizendo de cá o pé, que tu estava perdida e salvaste a tua fé. Reze sempre para mim, te encontrando São José. Proferido estas frases, soltou-se no colo da princesa e disse para a multidão: só Deus é quem tem grandeza, como esta ovelha santa, estão feito uma beleza. Me dá um beijinho, meu bem. Outra vez ele dizia. O beijo era o coração, o Pai Nosso, Ave Maria. Era beijo sagrado, que aos fiéis ele pedia. Aí dizia o papagaio, silêncio queria prestar. Senhores, foi rei tirano, deseja então se vingar, aonde de arma na cinta, para dois juntos matar. Ele anda disfarçado em traje peregrino, quer matar o rei Jobão, é o meu senhor Alvino. Precisa muito cuidado com o cruel assassino. Deu-lhe todos os sinais que o monstro possuía. Quando o papagaio falava, em todo o país se ouvia. Em casa, em cada canto da cidade, eles botavam um vigia. Disse o louro que o rei ainda estava pagão, porém não o matasse, fizesse dele cristão e ensinasse os
preceito da cristã religião. Quando ele se convertesse, não deixasse ele à toa, como a alma de Jobão, e dele seria boa, mandasse pro país dele e lhe entregasse a coroa. A sua lei será justa entre toda humanidade, não cometerá um crime que ofenda a divindade. Não duvide do que digo, que é uma realidade. Então perguntou Jobão: foi o louro que me salvou daquele grande perigo, e a casa paterna me levou. Disse ele: você não viu quando a ave lhe pegou. Era eu o papagaio que a ti ia levando, no sono não observasse, quando eu ia falando. Pediu-te um beijinho, porém estava sonhando. Disse Jobão: eu me lembro de tudo que se passou. Ainda tenho lembrança quando o louro me pegou. Só não me lembro quando na casa ele me botou. O papagaio respondeu: o justo sempre é valido. Deus ama o pecador de seus crimes arrependido. Dá-me um beijinho, meu bem, que ficará agradecido. Despediu-se e foi embora. Quando aí, muito além, dá-me um beijinho, que eu te darei outro também. Se precisar de mim, reze que o louro vem. O rei inimigo foi preso à presença de Jobão e do imperador Alvino. Tomaram as armas então, o batizaram ali, pois ainda era pagão. Botaram num convento e o rei se converteu, viu que vivia errado, de tudo se arrependeu. Jobão entregou-lhe a corte, foi santo quando morreu. O rei pediu ao Alvino daquela guerra perdão, e Alvino perdoou-lhe por ser também um cristão. Esse ficou sendo amigo de Alvino e o irmão. O nobre imperador teve pouco duração. No dia de sua morte, mandou chamar Jobão. Então ali entregou-lhe a corte e o pavilhão. Tornou-se Jobão a ser rei daquele grande país. Morreu já muito velhinho, ficando a pátria feliz. Seu filho foi sucessor, assim a história diz. Morreu Alvino e a princesa, todo cheio de santidade, deixando naquela gente a mais profunda saudade. Um filho ficou governando toda aquela humanidade. Então, na hora da morte daquela santa presença, apareceu o papagaio. Chegou então de surpresa, dizendo: minha senhora, já está uma beleza. Beijava os pés da princesa, alegremente cantava, olhando para o céu, como quem a morte tardava, e ao corpo da princesa muito perfume deitava. Assistiu à morte dela e de Alvino e Jobão. Quando foram para o túmulo, acompanhou-se então. Ficaram todos assistentes em profundo comoção. Depois que aqueles corpos era então sepultado, desapareceu o louro, cantando um hino sagrado. Hosana a Deus nas alturas, justo, bondoso e amado. Livrou Jobão do perigo,
uma ovelha arrependida, isolada na prisão, sem esperança de vida.